Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo um pouco diferente, que seria na verdade uma ideia que eu tive depois que eu fiz um vídeo sobre algumas animações da Disney, que vai estar passando aqui ó, no card pra vocês assistirem. No caso foi um vídeo que eu falei sobre algumas cenas problemáticas em filmes da Disney. Já tem parte 1 e parte 2, então a parte 2 também vai estar aparecendo aqui no card pra você dar uma olhada. Dá uma olhada lá nesses vídeos, sério, porque são vídeos assim que eu me diverti muito gravando, eu achei muito legal e vocês reagiram bastante, assim, sabe? Teve muita gente que não tinha notado nada estranho nas cenas que eu apontei até eu falar, sabe? Então eu achei muito legal toda essa dinâmica que a gente teve. Aconselho muito vocês verem esses vídeos caso não tenham assistido. Mas enfim, no vídeo de hoje eu vou falar sobre live action. O que seria um live action, né? Você deve estar me perguntando aí agora, que termo doido é esse que você acabou de falar? Live action seriam aqueles filmes que é uma versão real de alguma animação. É uma versão real de uma outra obra. Como, por exemplo, no cinema você pode ter ido assistir, de repente, né? Eu não sei. Bela e a Fera. Sim, aquele Bela e a Fera da Disney, que tem a Emma Watson, sabe? Que tem a Hermione do Harry Potter. Então, isso é um live action. Por quê? Porque Bela e a Fera, o primeiro contato que muitas pessoas tiveram com essa obra foi na animação da Disney, lá da década de 90. Então, o que seria o live action? Eles pegaram um desenho, uma animação e colocaram, tipo, na vida real, uma versão real. Live action, que seria basicamente ação ao vivo. Então é por isso que eles trazem essa dose de realidade, né? Eu sou muito fã de live actions, eu adoro ver qualquer tipo de live action da Disney. Eu sei que tem uma parcela de pessoas que não gosta, acha que é tipo desnecessário fazer um live action de um desenho que já existe, não sei o que. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Eu acho que tem que fazer sim, porque você tem que atrair mais fãs para aquela obra e às vezes tem algumas coisas novas que você pode adicionar num live action que você não vai estragar a essência da obra original, né? Ou então lá do desenho, que foi a adaptação. E ainda você pode trazer mais informações legais. Então eu não sou contra live actions de forma alguma. O que, inclusive, me fez pensar depois, né? Eu refletindo assim, quantos live action eu assisti na minha vida, qual que seria o melhor live action que eu já vi na minha vida? Qual que é o melhor live action de todos que eu considero, numa opinião pessoal e profissional ao mesmo tempo, né? Que é pra ficar legal. Tem o meu lado fã e tem o lado profissional também. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre qual que eu considero, qual é o melhor live action de todos que eu já assisti na minha vida. Que se você já viu a thumb, você já sabe sobre qual filme que eu vou começar a falar, né? É claro que eu vou estar falando aqui do melhor live action de todos os tempos pra mim, que seria Peter Pan, de 2003. Peter Pan. Mas antes de eu começar a falar do porquê que eu acho que esse filme é a melhor adaptação já feita, assim, das histórias das adaptações live action, eu quero que você se inscreva aqui no canal, pra você poder ajudar o Plantão Geek, né? Caso você se interesse aqui pelo meu conteúdo, esse tipo de coisa. Você gosta de filme? Gosta de série? Gosta de Stranger Things, que é um outro nicho muito forte aqui? Então vai lá, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque isso vai me ajudar muito, tá bom? Oh, the cleverness of me! Of course, I did nothing. You did a little. Mas enfim, voltando aqui para Peter Pan, muita gente pode não, assim, né, de repente não puxa na memória e tudo mais, mas esse filme do Peter Pan passava direto no Disney Channel. Gente, quem assistiu o Disney Channel ali na época dos anos 2000 e tudo mais, assistiu muitas vezes Peter Pan, não é possível. E a coisa mais inusitada é que esse live action do Peter Pan não é da Disney. Say what? Isso foi uma coisa que eu descobri tem poucos anos, tá? Tipo, eu já era marmanja quando eu descobri isso. Eu ia morrer acreditando que Peter Pan era um live action da Disney, sendo que não era. Na verdade, ele é um filme da Universal com a Columbia Pictures, né? Que seria basicamente, pra quem não é familiarizado, aquela mulher que fica segurando uma tocha assim. E depois esse filme foi comercializado pela Disney, então é por isso que passava muito no Disney Channel, né? Porque, assim, às vezes a gente pensa Peter Pan, a gente já lembra do desenho Peter Pan, né? Aquele desenho que é um Peter Pan ruivo e tudo mais, bababá. Ou então quem é fã de Once Upon a Time tem um pouco de medo do Peter Pan por motivos plausíveis, né? Porque Peter Pan em Once Upon a Time não era muito legal, né? Foi um vilão de Once Upon a Time, basicamente. How'd you know my name? I never told you. Let's make it a game.
Mas enfim, pra quem não sabe, né, sobre o que Peter Pan se trata, no caso esse live action de 2003 aí, que por consequência vai acabar sendo bastante parecido com a sinopse do filme original. O filme é sobre um menino que ele nunca cresce, ele decide nunca mais crescer, se isolando num lugar chamado Terra do Nunca. Esse menino seria o Peter Pan e ele é o líder dos meninos perdidos, né, que seriam crianças que caíram dos seus carrinhos quando a babá se descuidou. Em determinada noite, o Peter Pan visita a casa dos Darling, né, numa residência lá na Inglaterra e tudo mais, pra ficar ouvindo as histórias da Wendy Darling, que ela fica contando ali vários contos de fadas, várias aventuras, historinhas, etc, pros dois irmãos dela, João e Miguel Darling. Só que nessa noite específica, o Peter Pan, ele visita ali a casa da Wendy, né, e ele acaba tentando convencer eles ali, tanto a Wendy quanto o João e o Miguel, a irem com ele até a Terra do Nunca, para que a Wendy pudesse contar as histórias delas pros meninos perdidos. E é claro que os três topam, né, fazer essa aventura incrível ali com o Peter Pan, porque ele simplesmente é um menino que voa. Então o Peter Pan envolve muita magia, sabe? É um filme bem fantasioso, assim, bem imaginário. Chegando lá na Terra do Nunca, a gente encontra também o principal vilão do filme, que seria o Capitão Gancho, que inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui, quando eu era criança eu tinha crush no Capitão Gancho do live action. Até hoje eu olho assim e falo, nossa, que homem bonito, mano. Nossa, o Capitão Gancho do Peter Pan é uma coisa impressionante. Eu tenho crush nesse homem até hoje. Antes de eu falar um pouco mais detalhadamente do porquê que eu acho que esse filme é o melhor live action de todos, eu quero explicar um pouquinho do conceito de adaptação. Porque assim, né, pra mim, gente, né, profissionalmente, o lado que eu decido analisar profissionalmente uma adaptação, pra mim, uma boa adaptação não tem que ser cópia do material original. Não tem que ser uma coisa assim, Ctrl+C, Ctrl+V, beleza, sem nenhuma novidade, é isso aí. Muito pelo contrário. Adaptar não é copiar, é você apenas transformar uma mídia, no caso Peter Pan, originalmente, é uma peça de teatro, não sei se muita gente sabe disso. É uma peça de teatro escrita pelo J.M. Barrie, né? E essa peça de teatro já teve várias adaptações, inclusive o desenho lá da década de 50 da Disney. O filme de 2003 é um live action que é uma adaptação de tudo isso, tanto do teatro quanto ali do desenho da Disney e várias coisas assim. Então, pra mim, eu não considero, né, apesar que mais pra frente vocês vão ver um dos pontos principais desse live action é a semelhança com o material original. Só que eu quero deixar bem claro que, pra mim, a adaptação não tem que ser cópia do material original. Ele tem que adicionar alguma coisa que eu não sabia. Então, eu acho importante você respeitar ali a essência principal, né, do material original, só que você tem que me informar alguma coisa que eu não sei. Você tem que aprofundar alguma coisa que antes não tinha sido tão aprofundada. Pelo menos é assim que, profissionalmente, eu considero uma boa ou uma má adaptação, enfim. O que esse filme faz com os personagens é dar uma camada muito profunda no sentimento deles, né? Eles dão muitas camadas pra parte psicológica dos personagens, o que torna tudo muito legal e muito bem feito. Em especial o casal principal, né? Vamos falar assim, que seria a Wendy e o Peter Pan. A gente passa por todo o processo do amadurecimento desses personagens junto com eles, né? Pra compreender tudo que eles vão passando nesse processo de crescimento deles que é debatido no filme. Inclusive, uma coisa bem forte que eles fazem nesse filme live action, e eu nunca vi em nenhum outro filme do Peter Pan, é tratar a Wendy e o Peter Pan como o típico casal de primeiro amor. Eu não tô falando que nos outros filmes, né, que retratam o Peter Pan e a Wendy, eles não são retratados como interesse romântico. Não, algumas vezes sim, né? Você tem umas briguinhas de ciúme, esse tipo de coisa. Só que a Wendy, nos outros filmes de Peter Pan, incluindo o desenho, ela é mais retratada como se ela fosse, tipo, mãe do Peter Pan. Pelo menos ele vê ela dessa forma, como se fosse a mãe dele pra cuidar dele, esse tipo de coisa. E nesse filme específico de 2003, o Peter Pan e a Wendy são considerados casal mesmo, sabe? Como se fosse o pai e a mãe dos meninos perdidos. Welcome, Mother. Discipline. That's what fathers believe in. You must spank the children immediately before they try to kill you again.
Um dos pontos interessantes em todas as histórias de Peter Pan é que ele é um menino que ele nunca cresce, então ele sempre escolhe ficar na Terra do Nunca, apesar de viver aventuras ali com os Darling, né? Simplesmente porque ele não quer crescer, né? Então essa ideia de o Peter Pan nunca abandonar a Terra do Nunca, remete a uma ideia de que o personagem, ele não se importa muito com o que as pessoas esperam que ele faça, sabe? Tipo, as pessoas criam uma enorme expectativa no Peter Pan e ele não se importa de suprir essa expectativa. Ele faz o que ele quer. Caso o Peter Pan se preocupasse muito com o que as pessoas pensam dele, esse tipo de coisa, isso iria afetar diretamente os sentimentos dele, né? Porque isso iria fazer com que ele sentisse mais coisas referente às outras pessoas. E deixasse de ser aquele menino que só quer se divertir, só pensa nele, esse tipo de coisa. Porque cá entre nós, o personagem do Peter Pan é alguém assim bem egoísta às vezes, né? O menino, ele tá fazendo o que ele quer e dane-se, esse é o personagem dele. Isso não faz com que ele seja menos amável ou menos querido, né? Todo mundo gosta do Peter Pan. Só que uma das principais questões do Peter Pan é justamente essa questão sentimental, que ele nunca entra em contato, ele nunca explora o que ele sente, digamos assim. Essa questão sentimental é muito ausente em todos os filmes de Peter Pan, menos esse live action de 2003. E isso é um dos motivos que eu considero esse o melhor live action, a melhor adaptação de todos os live actions possíveis da Disney, de fora da Disney, de tudo. Então, nesse filme, a primeira grande mudança é ensinar ao Peter Pan um dos sentimentos mais fortes de todos os tempos, que é amor. Eles ensinam pro Peter Pan o que é o sentimento de amor e ainda diferentes formas de você visualizar esse amor. Como, por exemplo, não existe só o amor romântico, né? Você tem aquele amor entre amigos, entre família e esse tipo de coisa, e todos esses tipos são retratados como Peter Pan. Esse filme também utiliza de simbolismos muito grandes, né? Porque assim, se você tem o seu protagonista, você tem que ter alguém que vai atrapalhar ele, né? Que é chamado de antagonista, né? Força antagônica, enfim, tem vários nomes pra isso. O do Peter Pan, nitidamente, é o Capitão Gancho. Só que nesse filme a Wendy também é colocada muito no papel de protagonista. Então quem seria o vilão dela, digamos assim? O vilão da Wendy é o próprio pai dela, né? O Sr. Darling. Então, uma coisa que o live action faz, que é diferente dos outros filmes, é colocar o Capitão Gancho e o pai da Wendy, né? O Sr. Darling, como o mesmo ator. É o mesmo ator que interpreta o Sr. Darling e o Capitão Gancho, e tem muita gente que não sabe disso, inclusive, porque eles se parecem muito, assim, diferentes, né? O poder de uma maquiagem, gente. Ambos são interpretados pelo incrível Jason Isaacs, né? Que também é conhecido para os fãs de Harry Potter como Lúcio Malfoy. Então, assim, você coloca o Lúcio Malfoy interpretando o Capitão Gancho e o Sr. Darling ao mesmo tempo, e isso acaba criando uma ideia muito grande de dois adultos querendo rotular uma criança de alguma coisa, né? Eles definem todo o futuro da criança, o que a criança vai fazer e tudo mais, e eles acabam se transformando em antagonistas, tanto pro Peter Pan quanto pra Wendy. O que faz muita ideia com toda aquela parada de amadurecimento que a gente tava falando mais cedo, né? Então tá tudo condizendo com a ideia principal do filme, Peter Pan não querendo crescer, amadurecimento, sentimentos, tá tudo conversando entre si, você vê? Outra coisa que eu acho super legal nesse filme é que ele foi o único que trouxe uma real representatividade indígena, contratando uma atriz que realmente é uma nativa indígena para interpretar a personagem Princesa Tigrinha. Ou então Princesa Tiger Lily, né? Que às vezes eles não traduzem esse Tigrinha de Tiger Lily, etc. Ise senenasquas, sunquet tehetko, zatakaras, saxtorra, tanu, setko. E eles até mesmo investiram em mais uma relação envolvendo essa Princesa Tigrinha, no caso, relacionando ali ela com o João, que é o irmão ali do meio da Wendy. Uma das cenas mais bonitas desse filme, com certeza, é um momento que a Wendy e o Peter Pan estão ambos observando uma dança de fadas, né? É uma cena que é específica disso, é só os dois olhando duas fadas dançarem, e depois eles dois vão dançar, né? Eles imitam as fadas que eles acabaram de assistir, enquanto rola uma trilha sonora maravilhosa que eu fico indignada. Eu acho que eu vou morrer indignada com o fato de que Peter Pan nunca teve uma indicação a nada de trilha sonora, sendo que a trilha desse filme é fantástica.
essa ceninha das fadas, né, é o primeiro contato sentimental que o Peter Pan tem com a Wendy, assim, eu acho que mais diretamente, só que é uma forma muito sutil, né, é uma forma muito doce de você assistir como é que esses personagens estão se conectando e o que o Peter Pan tá relacionando na cabeça dele, né, ele viu lá as fadas dançando e ele queria fazer o mesmo com a Wendy por algum motivo que ele não conseguia compreender. E ao contrário do Peter Pan, a Wendy deixa muito claro os sentimentos dela em relação a ele, né? Então, você consegue ver muito nitidamente que ela está pronta para amadurecer, enquanto ele não. Então você vê que os personagens, eles são tratados com muita maturidade, sabe? Você vê que tem um começo, meio e fim certinho no desenvolvimento de cada personagem, em que os outros live action, os outros filmes, eles não tratam isso com uma força tão grande, com uma intensidade tão grande. Em questões de adaptações da obra original, que seria aquela peça de teatro que eu mencionei, o filme, ele pega até mesmo diálogos, frases da peça de teatro e aplica no filme também, transformando esses momentos, assim, em grandes eventos no filme. Como, por exemplo, um momento que o Peter, ele tá num combate ali com o Capitão Gancho e ele tá perdendo essa luta, né? E quando ele chega perto ali de morrer, né, de se ferir muito, etc., o Peter Pan vai e fala: morrer será uma enorme aventura, que é uma frase tirada diretamente dessa peça de teatro. To die. Be an awfully big adventure. Outro momento que eles tiraram à risca, assim, da peça de teatro, é literalmente idêntico. É um momento que o Peter Pan, ele começa a gritar no meio do palco, lá na peça de teatro original: eu acredito em fadas, fazendo todo mundo da peça gritar junto com ele. Então você fica com um monte de gente gritando sem parar: eu acredito em fadas, acredito, acredito. E eles fazem isso no filme também. I do believe in fairies. I do believe in fairies. Então, assim, esses são alguns dos motivos que eu considero esse filme da minha infância, que seria Peter Pan. Inclusive, eu tô fazendo esse vídeo, eu tô com muita vontade de assistir de novo. Eu acho que eu vou assistir de novo. Eu preciso assistir de novo esse filme. De tanto que eu fiquei falando dele aqui agora, me veio a cena, sabe? Cada momento que eu tava falando. E, gente, esse filme é fantástico. Quem nunca assistiu, eu recomendo muito ver. Você vai se divertir muito, você vai se alegrar, você vai chorar. E você vai entender o que eu tô falando aqui nessa questão de profundidade de personagem. Entre todos os live actions que já saíram por aí, né, na minha opinião, é claro, esse é o que mais se aproxima da perfeição em questões de adaptação, em questões de desenvolvimento e em questões de aprofundar as temáticas também. Então é por isso que eu acredito que Peter Pan foi o melhor live action criado até o presente momento que eu faço esse vídeo. Se aparecer outro, aí a gente faz um outro vídeo, né? Falando, atualizando a opinião dos live actions, é claro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. E comenta aí embaixo se você já viu esse filme do Peter Pan, se você acha legal, o que você acha mais legal nesse filme. Você considera que também seja o melhor live action que saiu? Eu vou querer saber sua opinião aí embaixo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!